Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui fala o presbítero Jonathan Zeder, para trazer boas notícias, né? Nós agora já temos a oportunidade de oferecer a você um mini curso com duração de 1 mês e meio, né? Serão 6 aulas, sendo 5 aulas ao vivo, e uma aula de avaliação, tá? Interpretando o Antigo Testamento será a nossa próxima tarefa, esse próximo mês e meio. E eu queria apresentar para você a nossa grade, né, do nosso curso, para que você entenda bem sobre o que nós pretendemos estudar nesse próximo período. Então, interpretando o Antigo Testamento, uma breve análise hermenêutica, exegética e homilética. E por que eu dei o nome do curso uma breve análise hermenêutica, exegética e homilética? Porque, geralmente, né, nós tivemos um curso de interpretação bíblica panorama geral, com regras e tudo. Agora, nós vamos ter tempo de fazer as análises referentes ao texto. Então, isso envolve a exegese. E eu também gostaria muito de que, ao entender a exegese, nós pudéssemos sempre fazer uma aplicação para Jesus Cristo. Então, por isso, uma questão homilética, tá bom? Deixa eu te apresentar a grade do curso. O curso, né, o nosso cronograma de aulas, nós teremos, como disse, 6 aulas, sendo 5 delas aulas ao vivo, nós vamos falar do horário já, e a 6ª aula de avaliação. Então, nós vamos trabalhar desde a metodologia, né, qual o método que a gente deve utilizar para interpretar o Antigo Testamento, já que nós temos uma variedade de métodos grandes. Nós vamos se preocupar em explicar 3. Já você vai ver no tema geral, o específico, perdão, de cada aula, o que é que o curso vai tratar. Então, desde o método, a aula Pentateuco, os livros históricos, poesia e profecia, mais avaliação. Qual o melhor método para a gente entender, vamos dizer assim, o Antigo Testamento? E aí, a gente vai falar sobre metodologia de interpretação. Depois disso, nós vamos explicar o que é o método alegórico. O método alegórico, utilizado muitas vezes pelos judeus e no primeiro século por alguns pais da igreja. A gente vai tratar disso. Depois, nós trataremos sobre o método histórico crítico, que é um método mais atual e tem algumas deturpações, mas vocês precisam entender o que é isso. E, por fim, o método correto, né, o método histórico gramatical, que é o método que nós devemos utilizar para interpretar a Bíblia. Então, a primeira aula será uma aula de metodologia da interpretação. Uma das aulas que nós não tivemos é a interpretação bíblica 1. Depois nós vamos analisar o Pentateuco. E aqui nós vamos tentar descobrir o que realmente é o Pentateuco, né? O que é que o Pentateuco é? E aí nós vamos falar sobre a Torá, sobre como foi produzido, né? O que ele tem a nos ensinar, não é? Sobre a metodologia. Quando a gente usar o método histórico-gramatical, o que é que a gente vai poder retirar desse texto? E, por fim, quais doutrinas fundamentais estão alicerçadas no Pentateuco? Nós vamos ver que a doutrina da criação, do pecado, salvação, a própria doutrina do Messias estão bem pautadas no Pentateuco. Depois disso, nós vamos ver os livros históricos, né? E nos livros históricos, nós vamos ver a importância deles. Depois, nós vamos ver a mensagem contida nos principais livros, né? Nós vamos estudar desde Josué até o livro de Esther. Depois, nós vamos ver as doutrinas que se apresentam dentro desse aspecto. Por isso que é uma análise hermenêutica, exegética e homilética, né? Depois nós vamos ver a cristocentricidade dos livros históricos. Nós vamos observar que todo o Antigo Testamento, e essa é a minha proposta, contam para Cristo, tá bom? Depois disso, nós vamos estudar poesia. E aqui nós vamos definir a poesia hebraica e sua antítese com a ocidental, né? É totalmente distinta da nossa poesia ocidental. Não envolve rima, no sentido de rima de sons, né? Não tem rimas de palavras, são rimas de ideias, a gente vai falar sobre isso. Como podemos entender a mensagem dentro do aspecto poético dos judeus, e, por fim, a cristocentricidade dos livros poéticos. Vamos observar que todos os livros poéticos têm um desejo de apresentar o Senhor Jesus. E concluiremos com os livros proféticos, tá bom? Entendendo a importância do estilo profético, a finalidade dos livros proféticos e mostrar que os profetas também estavam ansiosos pela vinda do Messias, tá bom? A avaliação nós vamos fazer do mesmo modelo que fizemos para quem já estudou comigo, tanto o curso de sermão como interpretação bíblica. A primeira parte, nós vamos fazer 10 questões abertas para que vocês possam ter, em caso, a oportunidade de marcar e
E a correção, né, já que é pelo Google Forms, né? As aulas, todas as quartas-feiras, a partir das 21h30 às 22h30. Né? Quem já estudou no curso conosco sabe que as nossas aulas vão de 21h30 às 22h30, conclui a aula, e quem está na aula ao vivo ainda fica comigo mais uns 10, 15, 20 minutos para conversar sobre as dúvidas. Né? Mas também vai haver a modalidade de aula gravada. A aula que será dada ao vivo será preservada para a turma que não tem condições de assistir a aula nesse horário, possa assistir quando puder. Né? A gente deixa gravado, sobe para uma plataforma e vocês terão acesso a isso. As aulas são de 50 minutos semanais, 5 encontros ao vivo, e uma avaliação com as questões. Valor, não tem mensalidade, pessoal, igualzinho os outros cursos, não há mensalidade, é apenas o pagamento da matrícula. E a matrícula, os irmãos têm visto que é um valor bem razoável, bem baixinho, para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de conteúdo, que é o que mais me interessa, né? Disponibilizar conteúdo para que nós cresçamos na graça do conhecimento de Jesus Cristo. Por fim, você tem um bônus. E aí vocês vão receber os slides, todos os slides que eu ministro, assim que terminar a aula, nós enviamos, né? O e-book sobre interpretação bíblica. Alguns alunos já têm, mas os que ingressarem agora terão acesso a esse e-book totalmente gratuito, né? E, por fim, também, aqueles que fizerem a avaliação e tiverem a média acima de 7 terão a oportunidade de receber um certificado de participação, tá? Certificado de participação. E aí vem a minha pergunta: você aceita o desafio de estudar conosco? Você aceita o desafio de entender mais o Antigo Testamento? Eu fiz uma pesquisa esses dias no Instagram e mais de 80% me disseram que tem dificuldade de compreender o Antigo Testamento, de enxergar Jesus no Antigo Testamento. Então, se você é uma pessoa que já exerce alguma função na igreja, mas tem dificuldade em compreender o texto bíblico, te convido a estar estudando conosco. As inscrições vão de hoje, né, dia 8 de agosto, e elas vão perdurar até o próximo dia 20. A nossa primeira aula será dia 23 de agosto. Então, as inscrições vão do dia 8 até o dia 20. Vocês vão receber aqui embaixo do vídeo, tem um linkzinho para vocês fazerem uma pré-inscrição e a gente vai enviar a mensagem. E aí, você aceita o desafio? Se sim, eu te espero já nos próximos dias para que a gente possa juntos estudar a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e, se possível, envie esse vídeo para um amigo para abençoá-lo.